Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre a SLAM, Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Recebo hoje Ítalo Reale, vice-presidente, e Angelisa Klein, coordenadora pedagógica da SLAM aqui de Lajeado. Boa noite, sejam bem-vindos. O Ítalo, um grande amigo meu, já de tempos, admiro muito. Fiquei muito feliz eu já sabia da tua atividade que você faz em favor da comunidade, não só frente à SLAM, como também na associação, me parece, do bairro que você... A revitalização do bairro Centro Histórico. Fizemos até um programa sobre isso. Sim, a doutora Marta junto, foi muito importante. Dedica um bom tempo pessoal em favor da causa pública, sem interesse algum, eu te conheço. São pessoas assim que a gente tem que admirar. E quem sabe amanhã, depois, o nome de uma ruazinha, o que você acha? Eu sei que não é por isso que você está fazendo, mas... Tem gente com nome de rua sem ter razão para isso, então tem muita gente que merece, quem sabe lá na frente, as gerações. E esse programa pode até servir de inspiração futura para os novos vereadores de pensar em nome. Mas espera, né? Espera, né? Não temos pressa. Né? Tá bem. E Angelisa Klein, aliás, o nome Angelisa, é uma das primeiras vezes que eu ouço esse nome. Ângela e Elisa. São dois nomes. É uma homenagem, provavelmente, a... Duas bisavós. Olha que interessante. Ficou muito bonito. Parabéns para os familiares que escolheram o nome. Mas o tema de hoje nós vamos tratar sobre uma das entidades assistenciais. Uma delas, eu vou dizer, para mim, pessoalmente, é umas que mais nos honram. Pela longevidade, pelo trabalho que presta, pela credibilidade pública que conquistou no nosso meio. Então, é uma grande satisfação de a gente hoje dizer para o nosso público, dizer para todo o nosso público um pouco da história, o que ela faz, o que ela precisa, o que nós podemos ajudar. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos iniciar, então, nesse primeiro bloco, contando um pouquinho da história da SLAM. Eu acho que a Angelisa poderia nos dizer alguma coisa sobre isso. Então, a SLAM foi fundada em 16 de dezembro de 1958, quando o líder da comunidade estabeleceram uma estrutura de uma entidade sem fins lucrativos. Até o ano de 1975, a sistemática de atendimento era só repassar verbas para entidades assistenciais e também para o município para resolver casos de assistência social, como o Natal da criança pobre, da criança carente. Em 76, então, com a constatação do aumento de crianças em situação de rua, de pedintes, né? A prefeitura e a instituição, então, se reordenaram, então, e assumiram, então, essa reorganização da entidade com o aproveitamento de uma estrutura física que tinha, né? E inauguraram um centro do menor, então, num sobrado ali na Vila São José, bairro Praia, então, atendendo 30 meninos e meninas. E, a partir dali, sempre crescendo o número de crianças em situação de vulnerabilidade social, a instituição foi se reorganizando e aumentando esses atendimentos, então. A partir daí, então, convênios foram sendo firmados com a antiga FEBEM, LBA, com o objetivo sempre de atender essas demandas de situação de vulnerabilidade social, então. Assim, em 78, foi fundado o Centro Nora Oderich de Atendimento à Menina, que veio a doação de uma casa, de um sítio, né, no bairro Conservas, pela família Oderich. Ah, por isso o nome? Por isso. Nora era a proprietária? Era a proprietária. Do imóvel? Exato. E que doou? E então, doou esse imóvel para o Rotary. Hoje é um dos locais mais bonitos de Lajeado, com uma vista panorâmica incrível. E o bairro chama-se Conservas, porque ao pé desse morro, durante muitos anos, tinha a indústria de conservas Oderich. Quando essa indústria voltou para São Sebastião do Caí, a família Oderich, como rotariana, cedeu esse imóvel ao Rotary, por isso que hoje é o Centro Nora Oderich, Lar da Menina, que foi uma
a fundadora das Conserva Oderich, e ficou até hoje. O Rotary, junto com a Islã, faz o trabalho do atendimento deste centro. Mas que bom recuperar essa história. Está aí o nome. E provavelmente esta propriedade era a residência dos Oderich? Era a residência da família Oderich, porque quando você passar pela Avenida Beira Rio, indo em direção a Cruzeiro, à direita, no morro, fica o Lar da Menina, que era a residência deles. E à esquerda, embaixo, hoje, tem outras residências, ali era a indústria de conserva Oderich. E se tu te lembrar, tem uma chaminé. Então, ali começou, e depois, hoje, essa indústria é muito prominente, produtos tradicionais, já centenária essa indústria, ela tem a sua sede em São Sebastião do Caí. Ela continua, Ailton? Continua, muito forte, muito firme. Toda a parte de embutidos, a parte de milho, ervilha, etc., toda a parte de conservas, tá? É uma indústria que continua de sucessão familiar, entende? E hoje nós temos um prazer muito grande que, seguidamente, o seu Francisco Oderich, filho da dona Nora, vem nas nossas apresentações de Natal. Ele está sempre presente e acompanha, vamos dizer assim, de cima, para ver se a Islã está cuidando bem do prédio. E realmente é uma satisfação muito grande quando vem ele, pessoas da família, principalmente no final do ano, assistir às apresentações de Natal das nossas crianças. Mas que interessante, mas que ótimo ouvir isso, Heitor. Você é a pessoa adequada, até porque imagino que deve ter convivido boa parte disso. Os Oderich, eles se instalaram aqui, a gente agora é um pouquinho fora do contexto, mas eles, quando instalaram essa indústria, foi o quê? No início do final de 1900 e pouco, alguma coisa? Isso foi no 1920, 1930, por aí, porque se tu te lembrar, Gerson, toda a colonização, ela foi feita, eu sempre digo isso, no caso do Centro Histórico Lajado, via fluvial. Fluvial. Vinha tudo pelo rio, de Porto Alegre, subia Jacuí, Taquari, entende? E vieram se instalar aqui, como outras famílias. E depois também pelo próprio rio, o Rio dos Sinos, que vai chegar em São Sebastião do Caí. E depois essa família transferiu a indústria daqui para São Sebastião e continua até hoje muito presente no mercado. Você sabe que eu estou lendo agora, minha leitura atual é um livro que se chama História das Invenções. E lá trata, uma pequena parte do livro, sobre quando se descobriu a conserva dos alimentos. Né? E lá pelos, se não me engano, 1700, 1800, descobriram, por acaso, fervendo, enfim. E quando conseguiram transformar a possibilidade de conservar alimentos com enlatados, foi uma indústria que se desenvolveu muito no mundo e se espalhou. E aí eu me lembrei da nossa fábrica de conservas aí, mas eu não sabia do conteúdo, de um pouco da história dela. E agora é interessante, nós estamos recuperando via hoje, né, falando de uma entidade assistencial que recebeu, a propriedade é do Rotary. A do Rotary, o Rotary cede, então, o incomodado. espaço físico incomodado. Tá. Tem um convênio há muitos anos com a Islã, entende? Até porque a tia Lenira, que é a presidente da Islã, o falecido tio Lauro Klein, como chamamos, foi governador do Rotary, foi homem proeminente dentro do Rotary. Governador, foi, sim. Então, é uma pessoa que esteve essa relação. E a família Oderich, sendo rotariana, entregou de sã consciência para o Rotary, que até hoje, junto com a Islã, administra ali, nós atendemos cerca de 150 meninas, só meninas. Por isso que é Lar da Menina. Lar da Menina. Ali próximo, eu sempre me confundo, não tem alguma coisa que o pastor Krieger tem uma entidade também? Pouco adiante. Gideon. Pouco adiante, né? Pouco adiante, na Beira Rio, tem o 300 Gideon, que é o pastor Krieger. 3 casas lares lá para atendimento para 30, acolhimento para 30 crianças e adolescentes. E tem, antes, eu vou oportunamente visitar, até por tudo isso que a gente está conversando prazer. Aqui. Mas você estava num relato... E a Nora Oderich, então, como ela só teve filhos homens, ela tinha um sonho de ver naquele pátio correndo meninas. Ah, fantástico. Então fez essa doação, então, para o Rotary, então, e a dona Lenira, então, na época rotariana, fez este projeto, então, para esse atendimento lá de meninas, então. E na época, então, o atendimento começou com 60 meninas, então.
naquela casinha lá inicial, né? E depois, em 79, então, com a cedência de um chalé da prefeitura, ali no centro, então, passou-se a atender crianças de 2 a 7 anos, então, na Casa da Criança, que hoje é o nome da nossa Escola de Educação Infantil, então, ali nesse bairro São José, então, neste bairro, então. É na frente do Fernandes Vieira, na esquina, exato, né? bem do lado do Parque dos Diques. E que em seguida foi ampliando. Zanquetin, se nós voltarmos um pouco atrás, hoje, graças a Deus, pelo trabalho das administrações e o trabalho comunitário, a Vila São José, o nosso Cantão do Sapo, ele não é tão carente como ele era muitos anos atrás. Por isso, até, na localização da Islã, a Islã sempre foi muito inteligente, que ela se colocou em locais que realmente de vulnerabilidade social. E o Cantão do Sapo era um problema. Hoje melhorou, tem outros problemas de droga, etc, etc, mas a parte melhorou. E ali se instalou, era uma casa de madeira, que antes de ser da Islã morava o capitão da brigada de Lajado. Aí saiu e cedeu para a Islã. E depois a Islã, nos projetos que a Angelisa fala, com arrecadação, auxílio da comunidade, o Lions ali foi muito importante. Aquela casinha de madeira deixou de existir. Nós temos hoje um prédio de alvenaria muito bem instalado, que nós atendemos cerca de 200 crianças ali. 300, seu Vitor. 300. De 2 a 14 ali. Sexo masculino e feminino, entende? Então é um atendimento que no centro Lenira, como nós chamamos, do lado Fernandes Vieira, nós atendemos crianças a partir das 4 horas da madrugada, que as mães que trabalham na Minuano, BR Food, na indústria dessa região, largam as crianças que fazem o turno da noite, da madrugada. E a Islã as recebe, coloca muito bem acomodadas em colchões, abrigadas com cobertas, ficam dormindo até às 7, 7 e pouco, quando começa o dia normal da Islã, quando começam a vir todas as demais crianças. Então, essas que entram de madrugada se integram ao atendimento. E tem mais um centro que foi fundado em 1982, que na época era Centro Assistencial Pedro Albino Miller, e hoje, então, Centro Pedro Albino Miller de Atendimento à Criança e Adolescente. Na época, então, atendimos 100 e poucas crianças. Hoje, então, em torno de 170 crianças e adolescentes são atendidos neste centro lá no bairro Santo Antônio. Também um bairro de muito vulnerável, tá? Que hoje a nossa famosa chácara da prefeitura, se nós lembrar, há muitos anos atrás, entende? Seguindo a São José, passando 300 de Gião, lá na curva à direita, você vai ter a Islã e também tem um prédio onde era antiga, continua até hoje, Saidã. E quando tu vai ver... A Islã é próxima da Saidã? É encostado, só tem a rua que divide no meio. Quando tu vê Centro Lenira, Centro Pedro Albino Miller, e como tu é da família, muito amigo do Cláudio, do Caia, da Tilinha, Carlos Heitor, falecido Carlos Heitor, o fundador, um dos fundadores da Islã, foi o vô Pedro Albino Miller. Ah, foi o vô, é? Sim, então começou com aquela história, aí tu tem Ney Arruda, como a Saidã, foi Bernardino Pinto, aquelas pessoas que, como tem hoje, que se doavam pela comunidade. E aí que foi surgindo, a Islã foi crescendo, como a Angelisa disse, começando com 30, 60. Ano passado, durante o ano de 2015, nós atendemos 702 crianças. E o mais importante, Zanquetin, tu recebe a partir das 4 da manhã, essas crianças recebem 5 refeições. Café da manhã, lanche na metade da manhã, fruta, alguma coisa. Ao meio-dia, almoço, lanche na meia da tarde, e antes da noite, quando sai para ir para casa, recebe um último lanche. Tudo em cima dos programas que a Islã tem, contribuição da comunidade. Nos sentimos realizados porque nós realmente, na Islã, nós propiciamos cidadania no sentido da palavra. Nós estamos formando pessoas melhores. Ítalo, nós vamos para o intervalo e eu vi que foi citado várias vezes um nome, Lenira Maria Klein. Então, no retorno, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esta senhora. Vamos ao intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema a Islã.
a Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Contamos com a presença de Ítalo Reale, seu atual vice-presidente, e Angelisa Klein, coordenadora pedagógica. A gente viu no primeiro bloco um pouco da história. Obviamente que a história da Islã é muito grande, muito maior. Imagina se pudéssemos contar alguns casos concretos de crianças que passaram por lá e provavelmente hoje com sucesso na vida, na profissão e a oportunidade que tiveram nessa entidade. Mas eu achei interessante que o Ítalo levantou que eu sempre achei que a dona Lenira estivesse à frente até da fundação, mas eu vi que foi o pai dela, é isso? O pai ou o vô? O pai? O pai. O Pedro Albino Miller, a dona Otília, os ancestrais, o seu Pedro Albino Miller foi um dos fundadores da Islã. E é um trabalho que a família Klein, ela leva com maior amor e carinho. Sim. Até hoje, a tia Lenira é presidente da Islã há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Então, uma coisa que eles têm aquilo no sangue Klein. E fazem... Por isso que tem lá na Vila Santo Antônio o Centro Pedro Albino Miller. Aqui no centro, Lar do Fernando Vieira, Centro Lenira. E o Lar da Menina, que nós falamos, que foi uma coisa da família Oderich, junto com o Rotary. Então, a tia Lenira é a nossa inspiração. Você falou que tem um centro com o nome de Dona Lenira? O do lado do Fernandes Vieira, no centro, na ali rua o nome João Abra, é uma homenagem a ela. É Centro Lenira Klein de Atendimento ao Menor e Adolescente, que já foi dado agora, eu acho muito importante, dado em vida. Claro, óbvio. O Pedro Albino é depois de... Entende? Então, a família Miller sempre foi uma família tradicional de Lajeado. E esse aspecto solidário, a tia Lenira, para nós, ela é o exemplo, ela é o nosso combustível, ela é uma incansável, ela está sempre à disposição. Que idade ela está? 93 anos, nos dando lição a cada dia. E participa ainda? Participa muito, ativamente. Muito. E muito. Até pouco tempo atrás, ela vinha todos os dias, saía de casa a pé, vinha... diariamente. Diariamente. Ela vinha, supervisionava, ajudava na construção dos projetos e voltava a pé para casa para almoçar. Todos os dias. Essa merece. Aí tem... A tia Lenira já recebeu vários prêmios pelo trabalho que realizou. E uma coisa muito importante de coração, a gente aprendeu, eu aprendi na minha vida, e a Islã pratica isso. Tu nunca vai perder na vida, Zanquetin, por ser bom e ajudar os outros. Com certeza. Vem tudo em dobro, triplo, quadro, vem tudo de volta para ti. Isso tem um valor. Faça o bem, não olha quem. Quando se chega na Islã, as gurias são mais felizes que elas estão diariamente. Quando nós da diretoria vamos à Islã, tu olha aquelas crianças, eu vejo elas cada vez mais alegres, mais asseada, mais bonita, mais gente. E para tu ter uma ideia, a diretoria tem uma sistemática, reunião mensal, e cada mês num centro. Começamos às 11 da manhã a reunião, vamos até a meia hora, e vamos almoçar a comida que as crianças comeram naquele dia no centro. Feijão com arroz, carne, batata, aipim, galinhado, um carreteiro. A alimentação da Islã fornece às crianças fora de série. Você vai ver sempre frutas à vontade, entende? Vai ver... Como nós temos a orientação de uma nutricionista, hoje contratada da Islã, a gente realmente procura aproveitar ao máximo o que se ganha e o que se compra de alimentos para dar uma alimentação saudável para nossas crianças. Que fantástico. Eu posso dizer que essa diretoria, não porque o seu Ítalo está aqui do lado, porque realmente isso é verdade. Assim, eles sempre se empenham muito em não só estar lá no dia da reunião, mas também como nos eventos. Nós passamos e-mails toda semana de toda a programação semanal. Eles são cientes de tudo que está acontecendo dentro da instituição e nos ajudam muito, cada um com o seu setor, né? Nós temos, enfim, seu Ítalo nos ajuda muito lá dentro, enfim, nessa mobilização dessa comunidade,
contato com o prefeito, vice-prefeito, enfim, os tesoureiros na parte da contabilidade, Gilmar na parte toda de advocacia ali, questões de leis, então todos estão inteirados. Na parte das construções. Vocês me permitem, então, agora, já que estamos tratando de diretoria, eu, como uma homenagem a todos, eu vou citá-los. Com certeza. Acredito que eu retirei esses dados do site da entidade Islã, e se, porventura, algum dado aqui não estiver atualizado, vocês podem corrigir. Então, vamos fazer uma homenagem aqui em relação à diretoria. Presidente, dona Lenira Maria Miller Klein. Você falou 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30. Que fantástico. Primeiro vice-presidente, Ítalo Reale, que está aqui o nosso convidado. Sou a vice-presidente da tia Lenira há 30 anos. É mesmo? Eu sempre digo para ela, sou seu filho mais velho. Você está lá na Islã? Há 30 anos junto com a tia Lenira. Não brinco. Comecei com o meu amigo, eu chamo de Miquim, Nilton Delmar Nilton, que foi presidente. E como amigo de infância de Miquim, disse, vem trabalhar comigo. Depois o Miquim saiu, eu continuei até hoje. Nilton Fenstersarf, meu colega. Miquim para os íntimos. Grande figura também, muito grande boa, figura. Meu colega advogado, sim, vamos dizer, advogado porque também, ele não apresenta aqui, eu estou como... o segundo vice-presidente é Leodir de Gasperi. Fruteira de Gasperi. Da Fruteira de Gasperi, Leodir. Grande batalhador. Que bom. Primeiro secretário, ou secretária, Maria Otília Miller Klein, que vai, provavelmente... A família tem que dar continuidade. Que acho que provavelmente com vai... certeza. Querida pra caramba, conheço ela há muitos Tilinha. anos. Aliás, a família Klein, quando eu vim em 1969 do interior, meus familiares moravam em Progresso, mãe professora, pai garimpeiro, passando dificuldade, e a gente veio morar ali, bem próximo deles, no edifício Ruxo, frente ao hospital. Estou contando que não tem nada a ver, mas enfim, onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Felizmente, os primeiros que me acolheram e foram meus amigos foram os Kleins. Um rapaz pobre, com dificuldade, eles me acolheram, eu andava de bicicleta em roda da casa. Meus amigos, até hoje, tanto que você já tinha citado, por isso que eu estou fazendo essa até uma homenagem a eles, ao Cláudio, ao Caio, a Maria Otília, a Tilinha. Então, convivi ali. Com certeza. E lembrar Islã, para mim, não há como não vincular o nome da Dona Lenira. Dona Lenira, em 69, quando eu cheguei, ela já estava lá, era o dia a dia da Dona Lenira, era Islã. Então, uma coisa fantástica. Dela e a Terezinha Tesman. Sim. Depois nós vamos falar da Terezinha, mas vamos continuar aqui, já que a Maria Otília nos permitiu fazer esse parênteses. O segundo secretário é o Gilmar Volken, uma homenagem também ao meu colega, que eu sei que ele não só atua na Islã, mas também, pelo menos, não sei se continua, também nos excepcionais, na PAI. Na PAI sempre tem um grande trabalho colega, muito que trabalho comunitário que faz, né? Temos que reconhecer essas pessoas. Olha outro nome aqui que também tem um trabalho comunitário, o primeiro tesoureiro, o seu Renato Sper, que também, outro dia a gente fez uma entrevista da Fundef, está lá o seu Renato. Com certeza. Uma pessoa fantástica, com trabalho de dedicação do seu tempo às pessoas que precisam. Uma coisa... Não tem palavras, vou dizer invejável. Invejável porque, né? Coisa linda. Se há céu, meu caro, vocês têm várias cadeirinhas lá. Vamos ver aqui, o Eldo Luffy, segundo tesoureiro, o Conselho Fiscal, o doutor Ney Santos Arruda, que provavelmente no passado foi, você já citou, né? É do início. Desde o início, né? E o Ney sempre teve uma relação muito forte com o Loivo Miller, Laulo Miller, Sim. que eram irmãos da Lenira e da tia Lélia. Então o Ney sempre esteve junto nessas... como solidário, como homem do Lions, na construção dessas entidades que prestar serviço à comunidade. Temos também, o doutor Ney hoje está no Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Até porque deve ter feito muito pela entidade quando também está com uma boa idade, enfim. E também no Conselho Fiscal são 3 membros, o doutor Ney, o doutor Jorge, aí o senhor Jorge Luiz Facione, outro empresário, que provavelmente deve ter auxiliado muito a entidade. E ainda no Conselho Fiscal, o terceiro nome é o Otto Roberto Merschbecker. Eu tenho uma dificuldade. É o reitor da Univates. Que é o nosso, exatamente aqui da nossa entidade. Que tem também um trabalho comunitário junto à Islã. E suplentes aqui deve ser do Conselho Fiscal, Décio José Schnack, Nilton Scapini e Rejane Anita Lopes Conto. Isso aí. Então, isso aqui é uma homenagem à diretoria desta entidade. E, obviamente, que eu citei antes a Terezinha Tesman. Eu não conseguia
digamos assim, não tem como separar a imagem da Islã da dona Lenira e da Terezinha. A Terezinha está lá ainda. Não está mais, ela se afastou, se aposentou, né? Sim. Está descansando agora, mas trabalhou muito, né? Foi muito ativa, né? Kombi. Dirigindo a Kombi, buscando as doações, né? Foi muito ativa nessa comunidade ali, trazendo donativos para a instituição, ajudou a construir essa A Terezinha merece instituição. todo o agradecimento, o reconhecimento da comunidade, porque como tu não separa a Lenira de Islã, também não separava a Terezinha de Islã. E chegou um certo momento, se aposentou, entende? A Islã fez um acordo com ela, tudo certinho. Hoje ela está em casa e é sempre bem-vinda quando quiser vir a Islã, mas está mais em casa cuidando, curtindo os bons momentos da terceira idade, como se diz. Que bom. Mas é uma pessoa, por nós, referenciada, e nós temos que agradecer a vida inteira para a Terezinha. E a lembrança que a gente já fez a ela é uma homenagem também. É como eu disse, tinha uma Kombi, né, na época, não sei se ainda tem, mas lá... Ainda temos uma Kombi. Mas não é aquela. Não é aquela, mas ainda tem uma Kombi. Zanquetin, sabe que Lajeado tem isso é muito forte na nossa comunidade. Lajeado é uma população solidária. Tu sabe muito bem que tu convive aqui desde 69. O que você fizer com bom intuito, com seriedade, você vai ter a colaboração, a participação da comunidade sempre. O Islã é um exemplo. O Rotary faz campanha lá em Câmara Júnior, quem quiser, a PAI, etc., todo esse pessoal, né, desculpe se a gente não lembrar de todos, mas a população é muito solidária. Que bom. Ítalo, você citou que a nossa população é muito solidária. Eu compilei uns dados para se saber como é no Brasil isso. Então, nós vamos iniciar o próximo bloco, em seguida, com alguns dados e vamos retornar ao tema que você levantou. Não esgotamos, e não me esqueci, sobre as atividades que presta a Islã, que são fantásticas e que nós também vamos ver. E também nós temos ainda no programa para ver um programa que existe lá, Apadrinhamento, que não podemos esquecer, nós temos mais dois blocos. Então, agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando hoje sobre o tema a Islã, Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Contamos com a presença de Ítalo Reale, atual vice-presidente, e Angelisa Klein, coordenadora pedagógica. Atual vice-presidente até é uma redundância dizer, a gente viu no bloco anterior que você já está há 30 anos lá ou mais, enfim, né? Que belo trabalho. Mas eu, pegando um gancho que você fez no final do bloco anterior, que aqui a nossa sociedade é bastante generosa, me parece, eu vou citar agora alguns dados que eu fiz uma pesquisa na internet. A fonte é o site do uol.com.br. Se alguém quiser conferir a veracidade, verifica lá, não é eu que estou. Bem, no Brasil, o governo já cadastrou mais de 250 mil entidades do terceiro setor. Isso aqui é atualizado em 6 de janeiro de 2014, ok? Provavelmente esses dados hoje não se repetem, pode ser mais ou menos, enfim. O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o setor público, o segundo setor é o setor privado, e o terceiro setor é esse, que envolve as entidades assistenciais, ONGs, enfim, ok? Então, 250 mil entidades do terceiro setor, que empregam cerca de 2 milhões de pessoas. Pesquisas do IBGE concluíram que 15 milhões de brasileiros doaram recursos para essas entidades. Há também cerca de 2 milhões de voluntários trabalhando nesse setor, mas apenas 7% dos jovens brasileiros participam de alguma atividade voluntária, enquanto que nos Estados Unidos essa porcentagem chega a 62%. Então vamos deixar esse dado aqui, depois nós vamos conversar. Os jovens aqui não estão se envolvendo, os brasileiros. É um dado a nível de Brasil. E mais um detalhe eu quero dizer, que das 500 maiores empresas brasileiras, somente 100 são consideradas parceiras do terceiro setor. Das 250 empresas multinacionais que têm negócios no Brasil, somente 20 contribuem para ONGs e outras entidades. Na verdade, pequenas e médias empresas formam um número maior de contribuintes. E, para finalizar aqui desses dados, as empresas contribuem somente com 10% da verba filantrópica global,
enquanto as pessoas físicas, principalmente as da classe média, doam os 90% restantes. No Brasil, a classe média doa, em média, R$ 23,00 por ano, menos que 28% do total das doações. As fundações doam 40%, o governo repassa 26% e o resto vem de bingos, leilões e outros eventos beneficentes. Você disse veja, interessante que fecha, né? Fecha. Na verdade, é a classe média que mais colabora. Aqui fica, então vai uma questão, não sei se é possível responder. Obviamente que há um orçamento anual para manter tudo isso que eu sei, que alguma coisa já se disse, e vamos dizer mais adiante, há um orçamento, e desse orçamento deve ter uma participação do poder público, de empresas, de clubes de serviços e das pessoas físicas. Não tem como mensurar isso? A mensuração, a maior parte que sustenta a Islã vem do governo. A maior parte. A maior parte. Daí dá para se seguir entre estadual, municipal e federal? Isso nós temos, não sei se o Angelista aqui, mas na Islã nós temos bem claro, bem aberto. A maior parte é federal. E hoje, dentro de um sistema que toda a verba federal ela vem para a prefeitura, e os conselhos, concis, etc., sistemáticos, esses conselhos recebem e tudo em cima de projetos repassam às entidades. Então, a Islã faz seus projetos, entra dentro dos conselhos da prefeitura, recebe a subvenção, presta contas. Uma outra parte vem, pouca coisa, do governo do estado. O município entra hoje, principalmente com a mão de obra, porque se nós pegarmos a nova sistemática que já vem vindo há uns 10 anos, nós temos, e tu como advogado sabe muito bem disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o município de Lajeado fez anos atrás? Todos os funcionários da Islã eram cedidos da prefeitura e uma menor parte do Estado. Esses funcionários da prefeitura, para a prefeitura não superar os 65% de gasto em pessoal, ela transferiu essa mão de obra. Hoje, esses funcionários são CLT Islã. E via prefeitura, via Câmara de Vereadores, anualmente, nós temos repasse de 13 parcelas, 12 meses mais o 13º, de X reais por criança, para vir cobrir salário, leis sociais, etc., desse pessoal. E depois entra a comunidade, onde nós temos várias empresas, Florestal, Bremil, Docile, Compassul, Atla, Brasdiesel, enfim, várias empresas. Nós temos muitas empresas, entende? Assim, de cor a gente não sabe. A Atlas, que é a empresa de calçada da Rui do Meio, que também colaboram com a Islã. E depois tu tem as pessoas físicas. Por isso que nós vamos falar no próximo bloco do apadrinhamento do coração. Vamos ver isso. É para que pessoas possam ter essa oportunidade de colaborar. Quando tu fala, eu acho que a juventude brasileira, ela tem que ser motivada. Não é que ela é alienada. Tu disse americana, lá pela 62%, achei interessante. Aqui nós temos 7%, lá 60%. Nós temos que motivar, essa juventude, que eles têm que começar a ser responsável pelas causas, pelo problema social, porque esse problema, mais alguns aninhos aqui na frente, será deles. Nós também fomos jovens. Isso aí. Quando tu disse que andava de bicicleta com os clientes, jogava futebol, naquele tempo não se preocupava. Agora, nós temos que difundir essa cultura. A Islã tem um programa esse ano que é a coisa mais linda do mundo. É o programa do ano. É o que nós estamos trabalhando. Gentileza gera gentileza. As crianças dentro de manhã, bom dia, professora, para o colega, oi, como é que tu vai, tudo bem? Ele chega em casa, oi, pai e mãe, meu filho, como faz bem? Gentileza gera gentileza. É isso aí. E essa juventude nossa, quem sabe um pouco menos de internet, de toda essa tecnologia que nós temos aí, e olhar um pouco mais para o seu próximo. Mas nós acreditamos, mas com toda certeza, a nossa juventude é fora de série, é pura, é boa, é limpa, ela tem que ser motivada. Eu acho interessante até, Angelisa,
tentar entender por que 62% dos jovens americanos, de alguma forma, se inserem numa atividade assistencial, de ajuda ao próximo, e nós 7. O que fazem lá? O que motiva o jovem americano? Onde está isso, né? Eu acho interessante. Até vou tentar descobrir alguma coisa. Por que razão? Eu acredito um pouco da política. Eu acredito que hoje a política que está aí, ela é muito... as pessoas são muito dependentes desse governo, dessas organizações assistenciais, esperando muito receber, né? E poderiam estar arregaçando as suas mangas e ir lá ajudar a fazer, construir, enfim, mudar essa sociedade que está aí, né? Nós temos uma população grande aí recebendo auxílios, né? Que poderiam ser uma população ativa, trabalhando, praticando uma mudança, transformando, tem um poder de transformador social, mas esperam receber, né? Eu preciso receber, enfim, né? É cultural. É cultural. É cultural. A pessoa acha que tem... eu tenho direito, não é? Esse dia eu estava escutando as notícias. No nosso tempo que nós íamos no colégio, tu levava a tua merenda. Tu levava de casa um pão que a tua mãe fazia com uma geleia, com a chimia, com... Muitas vezes nem levava para a faculdade. Muitas vezes nem tinha manteiga. Nem tinha manteiga. Hoje em dia, tu vê, eles querem merenda. E outra coisa que nós temos que ter no Brasil, isso falta para nós, sempre digo, nós temos que ser mais patriota. Nós temos que ter orgulho do país. O americano, ele bota a bandeira em qualquer lugar. Ele é muito mais patriótico que nós. Então, isso é cultura, o jovem começa, isso vem de base do pai e da mãe, ele vai assumir responsabilidade nessas coisas. Mas eu tenho certeza que a nossa juventude é boa demais. Vamos lá. E ela está aí aberta, é só nós chamar ela. Acho que vai ter. Ao chamamento. Vai ter. Zanquetin, acho que é importante falar a questão do Fundo da Criança, né? A instituição, a Islã, então, está cadastrada em todos esses conselhos, Conselho Municipal de Assistência Social, o CONDICA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que mantém o Fundo da Criança. Este ano, então, o fundo está disponibilizando em torno de R$300 mil para essas instituições que fizeram projetos, então. A instituição, então, foi contemplada com o projeto Guardiões da Paz, em cima da Justiça Restaurativa século XXI, com R$57 mil. Mas 300 mil, então, disponíveis para essas instituições cadastradas no fundo, né? Não só de atendimento à criança e adolescente, como a Islã, mas a PAI, 300 de Deon, Saidan, Fundef, todas, a GAL, Grupo de Apoio à Adoção também, fez projeto. E nós fizemos um levantamento que nós poderíamos estar arrecadando 5 milhões. Então, este ano, a gente está cada vez diminuindo mais os recursos. Tá? Então, essa população poderia estar doando para este fundo, não só o fundo da criança, como o fundo do idoso. É Criança, Fundo da Criança. Ele é o quê? Municipal? Municipal. E ele é abastecido com recursos de onde? De que origem? Hoje só com pessoas físicas e no jurídicas. Caso do imposto de renda? Imposto de renda, exatamente. Imposto no de renda. caso, dá para sindicar uma determinada entidade ou o fundo? O fundo. É o fundo. Hoje tem que ser via fundo que e bom. esse fundo vai, como a Angelisa falou, hoje os 300 que é repartido entre várias entidades, isso já foi 400. E 300, pouquinho vai ser 250. Essa conscientização que tu fala, também da população, hoje tu vê a Fundef fazendo uma campanha dizendo doe teu imposto de renda para o fundo para ajudar a construir o hospital da Fundef, vamos dizer. Se a população se conscientizar que do imposto de renda que tu tem a pagar pela receita que tu teve, tu destinar um percentual para esse fundo ele vai distribuir e beneficiar todas as entidades. Mas aqui do município. Do município. Sim, senhor. E o fundo existe e tem uma gestão plural. O conselho, conselho, que é composto por membros do governo, e da sociedade civil, metade do governo e metade da sociedade civil. Muito interessante. E daí concentra os recursos lá e lá define com as entidades merecedoras, através de projetos. Abre-se edital, daí a instituição tem que cumprir com documentos, né? Maneira transparente, abre edital, tu vai apresentar projetos, como a Angelisa falou. Se habilita com o teu projeto a ter uma participação daquele bolo. O que nós temos que conscientizar as pessoas é para contribuir para esse fundo e nós aumentar esse bolo. Ok. Pois bem, então nós vamos agora a um rápido intervalo, retornamos em seguida e vamos falar então sobre aquele projeto que é um apadrinhamento, é do isso? Coração. Do coração.
Fiquem conosco, retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora no seu quarto e último bloco, estamos tratando hoje sobre a SLAM, Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Contamos com a presença de Ítalo Reale, vice-presidente, e Angelisa Klein, coordenadora pedagógica. Bem, me permitam, ter um folder aqui, muito bonito, aliás, bem elaborado, fotos lindíssimas. Essas fotos dessas crianças, tudo bem arrumadinhas, várias atividades festivas, parece que teatro, dança, música. Nossa, muito lindo, ó, parabéns. A gente vê as crianças felizes aqui nas fotos, passeios, provavelmente um parque náutico, enfim, muito lindo. Bem, então, há dois setores, educação infantil e serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos. A educação infantil é de 2 anos a 6 anos e atendeu, no ano passado, 284 crianças. E o serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e atendeu, ano passado, 418 crianças. Em 3 centros, que a gente já viu nos blocos anteriores, o Centro Lenira Maria Miller Klein, que fica aqui no centro de Lajado, né, em frente Fernandes Vieira, né? O Centro Nora Oderich de Atendimento à Menina, o Lar da Menina no bairro Conservas, que a gente viu no primeiro bloco, e o Centro Pedro Albino Miller de Atendimento à Criança e ao Adolescente no bairro Santo Antônio. Bem, Angelisa, vamos aprofundar um pouco o que é ofertado em cada um desses centros, que serviços são oferecidos às crianças. Não é internato, né? Não é. Não é internato. Ok. O que oferece? Não é casa-lar, né? Isso. O nosso atendimento, então, como o seu Ítalo já falou, começa num dos centros às 4 horas da manhã, recebendo essas crianças que vão trabalhar na Minuan, no BRF, né? As crianças vão dormir neste horário, ficam em torno de até 7h30 da manhã dormindo. Você está se referindo ao Lenira? Lenira. Exatamente. O Lenira. Começa às 4 da manhã, aqui no... Até às 6h30 da tarde. O Centro Pedro Albino Miller começa às 6 da manhã, se estendendo até às 6 da tarde. O Centro Nora Oderich das 7 da manhã até às 5 da tarde. As duas modalidades de atendimento, tanto a educação infantil como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é tipificado conforme a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, acontece nos 3 centros de atendimento, tá? A educação infantil dos 2, então, aos 6 anos, e este serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são crianças de 6 a 15 anos, que estão um turno na escola, e outro turno vem para esse serviço de convivência. Nesse trabalho de convivência, trabalhando cidadania, a gente trabalha em cima de oficinas, né? Oficinas de arte, de artesanato, de cidadania, cuidados pessoais, culinária, exercícios físicos, informática, música. Nós temos 3 oficineiros de música. O professor Alex, que trabalha sopros, percussão e cordas, perdão. O professor Roberto, então, que trabalha com instrumentos de sopro, e a professora Taine, que é regente do nosso coral, e também trabalha com a educação infantil, as crianças até 6 anos. Musicalização infantil, é muito lindo ver as rodinhas de canto das crianças, aprendendo músicas, e dentro da música trabalhando algum valor, como gentileza gera gentileza. Então, nós temos oficineiros que circulam nestes 3 centros, né? O de informática, os de música, uma oficineira de artesanato, então uma oficineira de teatro era do conto, que ela trabalha também com a educação infantil e com o serviço de convivência. Então, são várias atividades, enfim, de lazer, né, oficinas e trabalhos pedagógicos exclusivos com a educação infantil que são ofertados a todas essas crianças e adolescentes. Inclusive, é importante dizer que nós temos uma assistente social que faz visita familiar e que trabalha com a família, fazendo círculos de construção de paz com essa família, chamando essa família, esse pai, essa mãe ou esse responsável, a avó, o vô, enfim, algum familiar para um atendimento dentro da instituição, mas também é feito no local da família, na casa da família, enfim, específico falando daquela criança, daquele filho, daquela filha, daquela família. Então. A integração família-SLAM está cada vez melhor, e a participação dos pais, para nossa satisfação,
tem sido cada vez maior. Houve uma época, parece que largavam para a Islã, não. Hoje existe a participação. A Angelisa falou uma coisa muito importante. Quem estuda de tarde, vem de manhã, passa a manhã inteira, almoça e vai para o colégio. Isso que eu queria perguntar. Quem estuda de manhã, vai para o colégio de manhã, ao meio-dia, vem, almoça e passa a tarde. Para tu ter uma ideia, ano passado, pelo fato das professoras trabalharem essa classe, esse aprimoramento da criança, o índice de aproveitamento escolar das crianças da Islã, se não me falha a memória, foi de 88%. Então, tu está além, não é que tu faz o tema, mas tu está dando todo um preparativo para ela captar melhor o que ela aprendeu na classe, no extra-classe dentro da Islã. A Islã não oferece a escola. A escola é a escola normal. A educação infantil é escola de educação infantil. A educação infantil é escola. No caso, a 0,6. 0,6. Até 6 anos. Tá. O serviço uma de creche. convivência... Uma creche, um jardim de infância, Exato. uma coisa assim. aí. Creche e pré-escola. E Atendimento pré-escola. de creche e pré-escola. Lembrando que hoje a lei mudou em 2016 e é considerado ensino fundamental a partir dos 4 anos. Tá? E o serviço de convivência é como se fosse um contraturno escolar, mas ele é tipificado conforme... Como se fosse? Como se fosse um projeto contraturno escolar. Contraturno, entendi. Contraturno. O turno que vai De na manhã? escola, no outro, Isso. vem para a Islã. De manhã vai na Islã, depois do meio-dia vai na escola. Vai na escola de manhã, depois do meio-dia E vem se para a Islã. ele vai na escola de manhã, por exemplo, obviamente que ele come em casa, né? Não, ele vem para a Vem instituição. almoçar na Islã. Quem está, por exemplo... Almoça na Islã? Almoça na Islã. Mas Passa o a café da tarde manhã inteira. em casa, não. Toma o café da manhã em casa, vai para a escola, depois vem para a Islã, almoça lá. Almoça. Alguns, quem vem 4 da manhã, nós temos várias situações, em torno sim. de umas 40 crianças, Tudo dá. vêm às 4 da manhã, dormem, tomam um café e vão para a escola e retornam 15 para o meio-dia, almoçam e ficam mais à tarde fazendo essas oficinas. E tem também o tema escolar que é feito dentro da instituição. Em cima disso que nós estamos falando, Gerson, por isso que Nós temos que ver o nosso a Islã, acompanhamento por isso do que eu coração. até vou entrar nessa... A Islã, ela recebe verbas, como eu disse, federais, estaduais, municipais, pessoas físicas e jurídicas. Ok. O governo, nós vivemos hoje uma situação no país que o governo, infelizmente, ele está cada vez mais ausente. Então, tu não acaba recebendo o que tu teria que receber para dar atendimento durante o ano a essas 702 crianças. Nós temos, por exemplo, atendemos esse pessoal dos 6 aos 15, nós temos verba para 300 crianças. E nós temos atendido permanentemente 350. Esses 50 que faltam, e hoje o custo da Islã por mês por criança é em torno de R$450. Se eu pegar ver 50 que falta, eu tenho em torno de 20, 25 mil reais que começa a faltar. Se nós pegarmos, isso é muito importante, se nós pegarmos, porque o custo público, e você sabe disso, ele é mais caro, você pegar uma creche de qualquer prefeitura, que aqui na Dápia, vai passar de 800 o custo por criança. Porque tudo é mais caro, o público ele é mais moroso, não adianta. A iniciativa privada e até uma entidade dessa é mais rápida, mais prática. Então, nós conseguimos atender igual ou melhor, com custo, bem dizer, pela metade. O que nós precisamos, e estamos lançando, semana passada foi lançada, dia 14, a campanha Apadrinhamento do Coração, reunimos prefeitos, secretários, imprensa, clube de serviço, padrinhos, empresas, tá? Lá no Centro Pedro, onde foi passado, a Angelisa até deixou para a tua produção, todo o programa do Apadrinhamento do Coração, e nós temos hoje uma ficha de inscrição onde é que a pessoa, a empresa, diz, olha, eu quero apadrinhar. Isso é a partir de R$60. Se eu falo que o custo é 450, nós fizemos a partir de 60, porque hoje você tem uma burocracia de banco, de boleto e de custo, senão o custo ele vai ter que comer a contribuição. Então, nós estamos lançando essa campanha e temos certeza que a população de Lajeado, ela como solidária que eu disse que ela vai participar dessa campanha. As pessoas vão adotar crianças, as empresas vão adotar crianças, entende? Para que nós tenhamos a tranquilidade de dar continuidade a todos os programas. Vou dar um exemplo. A Orquestra e o Coral da Islã é uma coisa exemplar, que se apresentar em qualquer lugar da Islã tem sido convidado por várias entidades e empresas para se apresentar.
Nós ganhamos os instrumentos do Banco do Brasil. E os professores durante 2 anos. Passou-se os 2 anos. A Islã agora continua pagando os professores. Nós não podemos chegar a dizer agora para o aluno, olha, terminou a verba do Banco do Brasil, ano que vem não vai ter orquestra e coral. Isso seria, vamos dizer, tu tirar a bala da mão, o pirulito da mão da criança, depois que tu ensinou a cidadania, que ela está aprendendo, cantando, botando a sua arte para fora, nós da Islã nós vamos dar continuidade de qualquer maneira. Por isso nós precisamos da participação e o pessoal colabore com a campanha Apadrinhamento do Coração. A Islândia pode falar, site, secretária está à disposição, secretaria. Nós estamos chegando ao final do programa, então vamos, as pessoas que têm interesse, onde elas podem e como proceder? Bom, quem quiser apadrinhar, pode apadrinhar 1 ou mais crianças, enfim. O período a gente pode combinar a partir de 6 meses, pode escolher 6 meses, 12 meses, 24 meses, né? O valor, então, o seu Eito falou, é um valor simbólico de R$60, que foi criado, a gente para conseguir, ou mais, enfim, né? Entretanto, qualquer doação será muito bem-vinda e muito bem aplicada para o atendimento direto dessas crianças e adolescentes. Então, quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar, empresas... Tem um telefone? 3714-1806 ou 8444-6713 ou pelo e-mail apadrinhamento-do-coracão, sem o tio, sem ser cedilha, @islam.org.br. Contata comigo ou com a Sandra lá na secretaria, que nós vamos mostrar o caminho, nós podemos visitar uma empresa, né? Levar essa ficha de apadrinhamento na casa, na residência de quem quiser, né? Quem se sensibilizar por esse atendimento, e a gente vai mostrar o caminho e explicar detalhadamente como é o apadrinhamento. Muito importante, secretário. Pode ser menos de 60. Não, tá bem. O número 60 nós colocamos em virtude dos custos. Pessoa que der 40, 50, tá muito bem. Obrigado, será bem-vindo. Ok, entendemos. Bem, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu acho que também dá para citar o site, que é slan.org.br, é isso? Exato. Okay. A Isla tem uma fanpage agora no Facebook, só botar lá Islan, SLAN. Ok, então vamos achar. Ou vão a um dos centros, que é tranquilo encontrar. Que estão abertos para visitação, inclusive. Muito obrigado pela presença de vocês. O programa está à disposição para outros que julgarem importante a gente divulgar esse belo trabalho que vocês fazem lá. Muito Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada e boa noite. Eu quero, antes de encerrar o programa, dizer que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates. Hoje nós tratamos sobre a Islã, Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Contamos com a presença de Ítalo Reale, vice-presidente, Angelisa Klein, coordenadora pedagógica. Você pode ver esse programa no momento que ele vai ao ar no site univates.br/TV. Muito obrigado por vocês estarem conosco até este momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa.